Senhor Jesus, fala comigo na sua palavra. Amém. Deus, Ele quer levantar a pessoa e fazer dela uma nova criatura. Deus não chama as pessoas para condená-las. O que condena a pessoa é o pecado, o diabo, as más escolhas. Olha só que mensagem poderosa. Lê com o pastor. Lucas 5, versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Olha onde estava o Senhor Jesus. Olha onde estavam os discípulos, os servos de Jesus, no meio de pessoas publicanas e pessoas pecadoras. No versículo seguinte, a resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Por isso que Jesus está caminhando no meio dos pecadores, porque Ele está em busca de pessoas como Naamã. O Senhor Jesus está em busca de pessoas que querem uma chance. O Senhor Jesus não está atrás daqueles que se acham perfeitos, daqueles que desprezam a Deus no seu coração. Tem uma passagem lá no livro de Samuel, que quando Samuel foi consagrar Davi, entrou lá o primeiro irmão de Davi, o irmão mais velho. Se não me falha a memória, foi Eliabe, né? E quando ele entrou, aos olhos de Samuel, ele mesmo disse: eis aí o escolhido do Senhor. E Deus falou assim: não é este. O Senhor não vê como os homens vê a aparência, Samuel, mas eu vejo o coração das pessoas. A salvação está aberta a todos, mas a todos que querem mais uma chance. Pessoas que dizem assim: se eu tivesse mais uma chance, eu queria fazer tudo diferente. Eu queria mudar a minha vida. Eu não quero mais ser essa pessoa que eu tenho sido. Deus procura essas pessoas, porque são essas pessoas que vão tomar decisões, que vão se entregar de verdade e que vão mudar de vida e se tornarão a glória de Deus. Então, quando Jesus fala aqui: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O arrependimento é a palavra do dia, é a palavra de salvação, de mudança para quem quer uma vida nova. As pessoas hoje em dia, elas precisam entender uma coisa: não é ganhando muito dinheiro que vai mudar a vida delas. Porque há quem tem dinheiro e quer se matar, quer cometer suicídio. O problema não está no dinheiro, tá, gente? O problema não está no dinheiro. O problema está na falta de Deus, na falta da presença de Deus nas pessoas. E não vai adiantar tentar trocar, colocando coisas supérfluas, coisas materiais no lugar de Deus, porque não vai funcionar. Então não adianta ter toda a beleza do mundo, todo o dinheiro do mundo, toda a fama do mundo, se falta o principal, a presença de Deus. E tem muita gente pobre que diz assim: eu sou infeliz porque eu sou pobre. Pode ser que a pobreza tenha trazido muita tristeza, mas não é a pobreza que condena a pessoa. O que condena a pessoa é a falta da presença de Deus, a falta de arrependimento verdadeiro. Então, quando Jesus fala que Ele está em busca de pessoas pecadoras arrependidas, são pessoas que dizem assim: meu Deus, eu quero mudar. Como Naamã queria mudar. O arrependimento é um dom do Espírito Santo, não é toda hora que vem. O dom do Espírito Santo, que é o dom do arrependimento, só vem quando ele enxerga na pessoa uma sinceridade verdadeira de entrega.
Já viu aquelas pessoas que estão sempre vindo na igreja e pede perdão e volta a fazer tudo errado de novo? Pede perdão e volta a fazer errado tudo de novo? O que está faltando nela? Decisão. Pagar o preço, sacrificar de verdade para Deus concedê-la o dom do arrependimento. João Batista diz lá em Mateus 3, produzir frutos de arrependimento. O que é produzir frutos de arrependimento? É a pessoa manifestar a vontade de mudar, é resistir o pecado. Se é pecado fumar, então larga o cigarro. Se é pecado ter duas mulheres, então larga uma dessas mulheres. E se é a tua mulher e a outra é amante, larga a amante, fica com a tua mulher. É produzir frutos que te aproxima de Deus. A mágoa te impede de ter perdão. Porque como que você vai ter perdão se você não quer liberar o perdão da mágoa? Mas não foi você que fez a mágoa acontecer, foi pessoas que te fizeram mal. Mas Jesus fala, perdoai e sereis perdoado. O que vai mudar a sua vida é o seu espiritual, é a sua alma em paz, é a sua vida transformada, cheia do Espírito Santo. Caso contrário, você pode ter dinheiro, você pode se formar, você pode ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa famosa, mas você não vai conseguir ir em frente, porque o interior está deteriorado ou está deteriorando. Era o caso de Naamã. Naamã tinha o quê? Uma lepra escondida dentro dele. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói de guerra, porém leproso. Ele tinha nome de herói, homem de guerra, valente, mas leproso. Tinha status, tinha posição, mas o que ele tinha? Lepra. E o que a lepra é? Mortal. De nada adiantava aquele homem ter tudo o que tinha, sabendo que a lepra estava matando ele. A lepra ia matar ele, estava matando o seu casamento, porque como que a esposa poderia ter relacionamento com ele, estando ele o quê? Então não tinha mais casamento. Apesar da mulher dele estar ali presente, não tinha mais como ele estar com ela. Ele já não andava mais próximo das pessoas, porque a lepra separa a pessoa. Antigamente o leproso tinha que ser levado para o deserto, para morrer aonde? No deserto, porque a doença era muito contagiosa. Então Naamã tinha tudo, mas tinha o quê? Lepra. Tem gente assim, ela diz assim, meu Deus, eu tenho tudo para vencer, mas a minha vida não anda. Qual é o meu problema? Tem uma lepra aí. E não me refiro à lepra física, não. Uma lepra espiritual que se chama pecado. Diz assim, e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina israelita, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora, antes, se o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou a seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Só um parênteses aqui, essa menina aqui não perdeu a fé, porque provavelmente quando Naamã saiu da terra de Israel, ele tinha guerreado contra Israel e levou essa menina o quê? Como escrava. E essa menina perdeu tudo e foi trabalhar para a esposa de Naamã. Mas olha só como que ela era de Deus, mesmo numa terra de inimigos, ela não perdeu a sua essência. Ela ainda evangelizou Naamã e a mulher de Naamã. Olha, senhora, se o meu senhor, teu marido, tivesse diante do profeta em Israel, ele seria restaurado da lepra dele. Ela não tinha mágoa dele, ela teve compaixão dele. Ela teve amor pela alma de Naamã.
Toda pessoa nascida de Deus, o pior que esteja a luta dela, pode estar numa guerra, ela quer ganhar almas, ela consegue achar tempo para evangelizar alguém que está perdido com lepra. Pegou a visão? Diz assim: então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. Tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa. Vem cá, toda pessoa que sabe ser honrada, ela sabe que tem que honrar. Isso é um código. Toda pessoa que sabe ou já se vê honrada, ela sabe que precisa honrar. É simples entender isso. Honrar a palavra, honrar o pai e a mãe, honrar o patrão, honrar a professora, honrar a palavra que você dá. Você honra os seus compromissos. Código. Para você continuar sendo honrado, você precisa honrar. Você tem honrado a Deus na sua vida? Diz assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos, seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes na água do Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Reação negativa de Naamã. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo. Ele se indignou contra o homem de Deus. Ele ficou indignado com a direção que Deus tinha dado a ele. Tem gente que fica indignada com a palavra que o pastor dá. Ela fica tão indignada que ela faz o que Naamã fez, vira as costas e vai embora. Diz assim: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. E ele continua questionando, ele diz assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. As pessoas querem fazer as coisas de Deus do jeito delas. Ou é do jeito delas, no tempo delas, ou elas ficam o quê? Indignadas, como Naamã. E ele ainda diz assim: não, peraí, as águas de Abana, Farpá, de Damasco, são melhores do que a água de Israel. Ele está me mandando mergulhar nesse rio sujo, e olha que a água do Jordão é limpa, já era limpa. Mas quando a pessoa é orgulhosa, e ela não quer mudar, ela resiste à vontade de Deus. Ei, para de resistir à vontade de Deus. Você está desprezando a vontade de Deus. Deus quer salvar a sua alma, e você está indignado com a vontade de Deus. Você tinha que estar indignada com o seu pecado. Você tinha que estar indignada com essa amante, que essa amante está trazendo ira para você. Você deveria estar indignado com as mentiras que você está contando, as mentirinhas que você está falando. Você está trazendo ira para você, a ira de Deus. Vou fazer uma pergunta: está trazendo a ira de Deus para você, ou você está trazendo a misericórdia de Deus? Fala, gente. A misericórdia de Deus é para os arrependidos. Pessoa caiu, saiu da igreja, era obreiro, era pastor, era diácona, caiu na fera, cantou, caiu. Para ela tem mudança? Tem, se ela se arrepender. Para qualquer um que se arrepende, tem salvação. Teve salvação para Davi. Davi adulterou, Davi matou, Davi mentiu, Davi enganou, escondeu o pecado dele um ano. E quando ele foi repreendido pelo profeta Natã, pequei, Senhor, eu pequei. Foi perdoado. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta lhe dissesse alguma coisa grande, porventura o senhor não faria?
Quanto mais dizendo-te, ele, lava-te e ficarás purificado. Senhor, vem cá. O Senhor já está aqui. O Senhor já está com lepra, o Senhor está morrendo. Desce. Em outras palavras, nos dias de hoje, você vai para o inferno se você não mudar. Vá lá, ouve o homem de Deus, mergulha no Rio Jordão, se arrepende desse pecado. Aí ele pensou melhor, a ficha, esse é o segredo. Jesus fala de Naamã em Lucas. Jesus disse lá, Deus enviou o profeta para curar apenas um leproso, o Ciro Naamã, e não curou todos os leprosos, apenas Naamã. Sabe por quê? Porque Naamã era orgulhoso, era egocêntrico, era guerreiro, era famoso, mas lá no fundo Deus sabia que ele ia se arrepender. Você sabia que Deus já sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser? Você sabia que Deus já sabe quem vai para o inferno e quem vai para o céu? Deus já sabe. Deus já sabe se você vai para o inferno ou para o céu. Mas por que Ele dá chance para todo mundo? Para que ninguém diga, Deus não me avisou, porque Deus é justo. Lembra que a gente falou de Romanos, capítulo 2? Ou despreza o juízo de Deus, a justiça dele, porque Ele é benigno e quer que você chegue ao arrependimento. Então Deus está torcendo para a pessoa descer, mergulhar, para mudar de verdade. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino recém-nascido e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando-se, pôs-se em pé diante dele e disse, eis agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora pois peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Versículo 17, disse Naamã, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ele se entregou ao Senhor. Ele diz, nunca mais teu servo aqui vai adorar outros. Ele reconheceu Deus como o único Senhor. Ele mudou de dentro para fora. Depois que ele foi restaurado, aí ele estava voltando para a esposa, porque o casamento foi restaurado. Agora ele podia ter contato com a esposa, porque a lepra foi embora. Agora ele poderia prosperar de novo, porque a lepra foi embora. Agora ele poderia se alegrar, porque a sentença de morte foi embora. Deus quer mudar a sua história, fazer de você uma nova criatura. Você que diz assim, pastor, eu estou cansado, eu estou no meu limite, não dá mais para esconder a minha lepra, já está aparecendo, eu preciso mudar. Se arrependa de verdade, desça até Deus, se humilha para Deus, que Ele vai te levantar. Não queira que Deus mude você de fora para dentro, porque vai dar ruim. Queira que Deus te mude de dentro para fora. Olha essa palavra aí, lê em voz alta, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram. Então, quando a pessoa entrega a vida velha, no altar, no batismo das águas, porque arrependimento é batizar onde? É casar com Jesus. Arrependimento é casar com o Senhor Jesus. É você e Jesus se tornar uma pessoa só. Você não larga Jesus de jeito nenhum. Você está embaixo, você está com Jesus. Você está em cima, você está com Jesus. Até o fim. Quem entendeu?